Griot. Olá, meninos e meninas, estamos no área online para mais um episódio do podcast do Massali. Eu sou Massali, seu host, seu apresentador, o seu mediador desse Roda Viva esportivo de baixo custo, e hoje teremos a ausência de Davi Alves. Por motivos mais do que nobres, estamos gravando este episódio no Dia dos Namorados e Davi está amando, Davi está sendo amado, sendo aceito, sendo acolhido e muito provavelmente mais feliz do que todos nós neste exato momento. Mas eu tenho comigo a presença estarrecedora, avassaladora, arrebatadora e todos os doras possíveis de Arthur Salazar. O solteiro de plantão. Muito obrigado, Massali, pela apresentação. Muito obrigado, Davi, por namorar e me disponibilizar essa oportunidade de estar aqui nesse dia de frio em São Paulo para falar de basquete. Então, eu estou sozinho, vou dormir sozinho, vou acordar sozinho, mas eu vou falar de basquete. Então, se o Davi está num espectro positivo do mundo nesse momento, eu estou no espectro negativo, e assim a gente vai equilibrando aqui a energia do podcast. Mas em que outro ponto uma pessoa pode estar para estar gravando um episódio do podcast do Massali no Dia dos Namorados, exatamente às 10h10 da noite? É o compromisso que eu escolhi, né? Eu sou compromissado com o basquete. Perfeito. Então eu escolhi isso e a gente tá gravando num frio. Eu só queria reforçar isso de novo. Frio, muito frio, muito frio. Então, assim, valorize o trabalho dos amigos, porque tá frio. Aproximadamente 8 graus em Curitiba nesse momento. Eu coloquei um cobertorzinho em Fez cima do bem. meu microfone e porque ele estava praticamente congelando, ia começar a tremer e ia vazar esse tremor todo na gravação aqui. Vocês não Mas têm acesso à câmera, né? Mas eu vou rapidinho só mostrar pro Massali. Olha como eu estou, Massali. vocês já Ele assistiram o desenho Pocoyo? sou eu nesse momento. É assim que Arthur Salazar se encontra. Vamos falar de NBA. Vamos. O bagulho é o seguinte: os filhos de uma pauta do Indiana Pacers estão a 2 jogos de ser campeões da NBA. Tragédia. Que tragédia, que tragédia. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tenho muito medo desse time realmente ser campeão, mas assim, eu estou começando a achar que não tem volta. E então, seria uma tragédia pro esporte, mas tudo bem, né? Eu tô da seguinte opinião, de que vai ser fantástico o Pacers campeão. Mas assim, fantástico num nível que há muito tempo a gente não vê. Porque, inclusive faço o seguinte exercício. Se ao invés do Indiana Pacers fosse qualquer time de LeBron James que tivesse passado por Giannis Antetokounmpo, na sequência pelo time com a segunda melhor campanha da temporada, depois pelo time que eliminou o atual campeão, disputando uma final, todo mundo estaria falando desse time como se fosse um dos melhores times a já terem pisado no planeta Terra e fazendo de LeBron James a maior piroca já existente na NBA. Perfeito, perfeito. Agora, como temos o Rally Bond, os terroristas do Haliban, Lendário isso, tá? Mas tudo bem. tá todo mundo diminuindo os feitos do Indiana Pacers. Mas onde eu quero chegar vai ser incrível se esse time for campeão da NBA. Eu acho fantástico que narrativas se criem do completo nada, que o roteirista do destino seja um completo psicopata que não tem compromisso nenhum com a realidade. Porque quando a gente olha os dois lados da quadra, e me corrija se eu estiver errado, Arthur Salazar. Você não vai estar. Quando a gente olha os dois lados da quadra, o Oklahoma City Thunder é mais time que o Indiana Pacers e não é por pouco, não.
Não é por pouco. É, eu vou te falar, Massari, eu tô sofrendo bastante exatamente por isso. Porque não tem nada natural que me faça acreditar que Indiana vai ser campeão. Mas todo o sobrenatural reforça o título do Indiana Pacers. E isso me deixa um pouco desesperado. Eu sou corintiano, então eu vivi muito agora esse tempo de Abel Ferreira no Palmeiras, onde as coisas do nada davam certo. O pacto, né? E eu tô com medo do que tá acontecendo com esse Indiana, porque o jogo um ele é completamente desesperador. Assim, desesperador. Porque Desesperador é a palavra. imagina assim, tudo dando errado e tudo dando certo. Tem que ser muito, assim, tem que ser muito destino. E no jogo 2 é uma normalidade absurda, né? É um jogo 2. Jogo 2. Não parecia final. Não, não parecia, não parecia. E aí o jogo 3 eu sentei, me cobri, porque de novo estava frio, e falei, olha, vai ser um amasso, eu vou ver 3 quartos e eu vou dormir. Aliás, eu cometi esse erro no jogo 1, tá? Fica a informação, eu dormi no jogo 1. Fui dormir no terceiro Mentira. quarto. Impossível. Dormi no terceiro quarto. Dormi no terceiro quarto. Acordei no outro dia 6h30, abri meu aplicativo de esportes e eu vi a manchete, He's done it again. Ele fez de novo. E aí eu pensei, nossa, eu perdi uma luta do UFC, deve ter acontecido alguma coisa, eu perdi um boxe. Não, era isso e o PNGzinho do Halliburton. Mas voltando, e aí o jogo 3 ele é um desespero, cara. Assim, é um desespero. E eu acho que a gente tá vendo realmente talvez a corrida mais impressionante da história da NBA acontecendo nos nossos olhos. Se isso for Eu concretizado, fiz um post hoje, no caso, no Dia dos Namorados. Vou datar o programa mesmo, foda-se. Dizendo que. E foi uma. Como se diz quando você faz um teste social. sim. Enfim, não lembro a palavra agora. Um experimento social. Eu postei, falei, eu vou fazer um vídeo completamente sensacionalista. E vou postá-lo. Porque meu engajamento tá horrível. Perfeito. E eu sei que esse vídeo vai ter mais engajamento que os últimos vídeos que eu postei no último mês. Sim. E na sequência, enquanto eu fazia esse vídeo, inclusive, antes de postar, eu fiz um outro vídeo dizendo: só conteúdo ruim viraliza no Instagram, eu vou provar. Falando, eu acabei de editar um vídeo, esse vídeo é assim, 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 e eu vou postá-lo. E eu já volto aqui pra Metalinguagem dizer como absurda, foi. né? Não, metalinguagem, é absurdo. É acreditar no próprio, né, na própria capacidade de falar merda. Perfeito. Perfeito. Porque mesmo que de brincadeira, quando eu falo merda, eu falo como um profissional. Sim, sim. Enfim, em 1 hora, o post tinha mais engajamento que 7 dos últimos 10 posts que eu fiz no meu perfil. Legal, legal. Assim, eu acho que Não, onde eu quero chegar com isso, perdão, é que minha amada veio me trazer um chá de camomila. frio, frio. Não existe outra situação no Brasil onde você estaria tomando um chá nesse horário se não estivesse menos 4 graus. Mas tudo bem. Em Curitiba, nesse momento, tá aparentemente menos 16. Que coisa inacreditável. Não pode ser. Que isso? Isso é mais impressionante do que tudo que a gente tá falando de basquete aqui. Não, Vamos mudar o tom do programa nesse momento. Vai virar um programa de não. meteorologia. Foi uma Menos hipérbole, pelo amor de 16. Deus. Foi uma hipérbole. Ok, ok. Ok. Deve estar menos 7 só, né? Esse programa tá completamente perdido. Desculpa, gente. Onde eu queria chegar falando sobre esse post é que eu falei que o título dos Pacers seria o título mais impressionante, mais fantástico que o de 2011 do Dallas Mavericks Concordo. e que a virada do Cleveland Cavaliers pra cima do Golden State Warriors. E a quantidade de pessoas concordando, eu falei, caralho, mas nem quando eu tento ser um maníaco, tá ligado? Você não consegue, né? Você não deixa. É, Você é muito compromissado com o equilíbrio, né, dentro da opinião. É uma é opinião que é, correta, tá? pô, tratamento psiquiátrico por muito tempo da minha É vida, né? Eu verdade, né? tento sair do prumo de novo e não consigo, os remédios não permitem. Mas, Perfeito. mas deixa eu dizer uma coisa. É, talvez não, com certeza não vai ser um título mais difícil que o título de 2011 do Sim. Dallas Mavericks. Com certeza não vai ser um título mais surpreendente que a virada dos Cavs.
Mas onde eu quero chegar aqui e eu não acho realmente que, que vai ser maior que esses títulos. Não sei ainda. Vou pensar sobre. Mas, eu tô falando sobre ser fantástico, sobre pertencer ao mundo da fantasia. Uhum. E naquele Cleveland Cavaliers a gente tinha LeBron James, discutivelmente o maior jogador da história da NBA. Sim. E a gente tinha ao lado dele Carlindo Irving, O jogador mais baller da história da NBA. handles apenas. O cara é Isso. hooper. Sim. E agora aquele Dallas Mavericks de 2011, realmente, o bagulho ali foi estranho. Não, o time Ali. ali é Mas uma ainda ocasião, né? assim, tínhamos Dirk Nowitzki. E eu, Ou a assim, eu gente acho. vai, ou a gente vai afirmar aqui e agora que Tyrese Haliburton hoje é melhor que o Não Dirk faça isso. Nowitzki em Não 2011. faça. Não Não, faça não isso vamos. comigo. Não Correto? faça Não isso vamos. comigo. Não vamos. Então, onde eu quero chegar é Tyrese Haliburton ao comando desse time, e já faço um apêndice, inclusive, do contraste entre Tyrese Haliburton e Pascal Siakam. Uhum. Tyrese Haliburton no comando desse time tá fazendo coisas com o Indiana Pacers que são inacreditáveis. Os Pacers não foram favoritos em nenhuma das séries. Perfeito. Talvez muita gente batesse no peito e dissesse vai vencer os Bucks, porque os Bucks estão na mão do Doc Rivers. Mas é difícil, né? Porque eles têm Pois Giannis é, Antetokounmpo. exatamente. A corrida ao título desse Indiana Pacers pode se concretizar como vencer o time de um jogador top 3 da NBA na atualidade, Sim. vencer o time com a segunda melhor campanha da NBA na temporada, vencer um New York Knicks que eliminou o campeão e vencer na final, caso vença o Oklahoma City Thunder, uma das melhores defesas da história da NBA, tendo do outro lado da quadra no ataque o MVP e cestinha da temporada. Se isso não é fantástico, meu amigo, eu não sei o que é. E eu adiciono pontos aí. Eu sou do time que acredita que talvez só contra Cleveland e só contra Cleveland, Indiana tinha o melhor jogador na série. Em todas as outras, Indiana não tinha o melhor jogador da série. E ainda assim, pode se sagrar campeão da NBA. E E estamos isso, falando de um talvez, né? não, um talvez. Mas é um talvez que já é assustador só por ele existir, né? Ó, Porque perfeito. quando pintou Indiana e Oklahoma na final, eu fiz um tweet. O meu último tweet antes de dormir naquele jogo foi: é impossível essa série não acabar 4-0. E eu fui dormir. Então, assim, em nenhum momento eu imaginei que o jogo 3 fosse um jogo que, depois do fim dele, eu não tivesse nenhuma análise tática pra fazer. Só foi um negócio do tipo, é isso, eles ganharam. A essa altura eu já tô acostumado com o que o Indiana Pacers vai Exatamente. fazer. E assim, não é uma coisa que é falta de conhecimento da nossa parte. Não é, Porque não é. você vai ouvir o Bill Simmons, né, do Thinking Basketball. Sim, sim. Não, do Thinking Basketball, perdão. Do The Ringer. Do The Ringer. O próprio podcast do Thinking Basketball. Sim, sim. Você vai ouvir YouTubers, que seja, você vai assistir um Rust Buckets, Sim. qualquer coisa desse tipo. A opinião de todos, a opinião de analistas É. dentro da NBA é: eu não sei como o Indiana Pacers faz. Ele só vai lá e faz. É. Eu não entendo como esse time ataca de forma a superar uma das melhores defesas da história da NBA. Mas eles fazem. Tá ligado? E uma defesa que, assim, em nenhum momento está jogando mal, tá? Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai valorizar isso, independente do resultado, muito mais pra frente. O Oklahoma não tá defendendo mal. Tudo bem, assim, não tá indo tão bem no ataque em algumas coisas, mas assim, não tá defendendo mal. E ainda assim, tomou 116 pontos do Indiana. Cara, Cara, é que quando o ataque vai mal, a bola vai pra mão do Shai Gilgeous-Alexander, que é o cestinha da temporada, mano. exatamente isso. A capacidade de definir uma bola num contra um que o Shai Gilgeous-Alexander É tem, assombroso. assombroso é a palavra. Obrigado. Eu ia falar mais uma vez inacreditável, mas é assombroso.
eu tenho medo de ver o Shai jogando basquete, porque é, escancara o quão fácil é pra quem é especial. É absurdo. Ele faz os arremessos, ele converte bandeja, ele converte umas coisas que assim, que não existem também. E de novo, a gente tá falando disso tudo e quem tá na frente é o Indiana Pacers. Sim. Com tudo isso. E É chega um momento que você realmente a bola sai da mão do Tyrese Haliburton e você fala, vai cair. Eu não tenho perfeito. dúvida de que essa bola vai cair. E isso não é menosprezar o Indiana Pacers. É só que eles estão fazendo o impossível, mano. Sim, sim, Muita gente ficou puta comigo, inclusive, quando eu falei, tipo, quanto mais eu estudo, mais eu vou entendendo sobre a série, isso antes do jogo 1, sim. mais eu acho que vai acabar 4-0. Uhum, uhum. Aí a galera fica, fala que vai acabar 4-0 agora. E, tipo assim, todas as vezes que você apostar no Indiana Pacers, você apostou no escuro. Sim, Nessa perfeito. série, todas as vezes que você apostar no Indiana Pacers, você apostou no azarão. Isso. A série tá 2-1 pro Indiana Pacers. E pra mim, o favorito pra vencer o jogo 4 é o Oklahoma City Thunder. Porque eu não Exato. consigo pensar de uma maneira que não seja lógica, que não seja dentro do que eu conheço e entendo de basquete. Eu não Perfeito. consigo prever a divindade que vai incorporar Tyrese Exato. Haliburton, ou TJ McConnell, ou Nossa Benedict senhora. Mathurin. Gente, teve um momento do jogo, aliás, começo do segundo quarto. TJ McConnell entrou no final do primeiro. Sim. Começo do segundo quarto. Em menos de 40 segundos, TJ McConnell deu uma assistência, roubou uma bola, pegou um rebote, deu uma assistência. Nessa sequência. Ele deu uma assistência para a cesta. O que se foi repor a bola, ele roubou. Passou pro Nembhard passou pro Siakam. Siakam arremessou dos 3, errou. TJ McConnell pegou o rebote. TJ McConnell mal caiu no chão, serviu debaixo do aro. Esse rebote que ele dá, o rebote já com tapinha, é inacreditável. Cê tá entendendo, mano? É inacreditável. E é o TJ E McConnell. exatamente. TJ McConnell fazendo coisa de TJ McConnell. Jogou no meu Philadelphia 76ers, era essa frase que o narrador falava. E Benedict Mathurin, 27 pontos vindo do banco, com uma eficiência 75% dos arremessos de quadra, Arthur. 75%. Não, e Benedict Mathurin que é um completo burro, né? Em todas as decisões que ele toma. E ele decidiu o jogo, pô. Ele decidiu, ele foi o determinante pra decidir o jogo. No vídeo que eu fiz falando, eu falei assim, é, que Oklahoma tava satisfeito de ter Nembhard e o Mathurin decidindo, né? As bolas pra Indiana. Porque pela lógica, né? É bom você ter esses caras decidindo mesmo, porque eles não vão Uhum, decidir. E sim. aí, no jogo seguinte, ele decide. Então, assim, eh, as coisas. A gente não entende ainda, eu acho, a dimensão do que é esse Oklahoma também. O time ganhou 68 jogos na temporada. 68 68 jogos. jogos. É impossível você apostar contra o Oklahoma. É impossível. E ainda assim, o meu sentimento é que se Oklahoma não estiver ganhando de 20 pontos, faltando 10 minutos, Indiana vai ganhar. O meu sentimento é que se o jogo estiver minimamente vivo, faltando 10 minutos, Oklahoma vai ganhar. E esse sentimento, de novo, aí você falou, Do é Indiana, no caso, né? materializado, Indiana, perdão. Esse sentimento que você fala, esse sentimento ele é materializado nisso dessa coisa totalmente extraterrestre, extra basquete que esse time tem. Eu não consigo explicar. Eu tentei rever os jogos, tá? Eu vou aqui me abrir. Eu tentei rever os jogos antes da gravação pra tentar ver o que eu não tinha visto. E eu não vi nada de novo. Então, Hum. assim, eu não sei o que tá acontecendo. E assim, é a primeira vez que eu vejo o Mark Daigneault, técnico do OKC, Sim. testando coisas. Sim, perdido, né? Mano, jogo 1, Cason Wallace marcando Pascal Siakam de cara. Uhum, uhum. Entrou com Cason Wallace titular e falou, foda-se. Nesse jogo, Cason Wallace e a Zaya Joe marcaram o Pascal Siakam. Eu falei, mano, por É, que que já ele é não um. traz a Zaya Hartenstein pra quadra? Em momento nenhum nessa série, inclusive em poucos momentos dessa série, a gente teve de um lado o Miles Turner, Pascal Siakam, e do outro o Chet Holmgren e, Perfeito. e o Isaiah Hartenstein. Porque o Mark Daigneault não quer que o Isaiah Hartenstein marque o Pascal Siakam. Mas por que caralhos, eu te pergunto agora, neste momento, Arthur Salazar, Fale. ele não testa Chet Holmgren marcando o Pascal Siakam,
E o Isaiah Hartenstein marcando o filho de uma puta do Miles Turner. Eu acho que tem uma questão aí que é o. Eu vou ter que usar essa palavra. É o cagaço total e absoluto de a Isaiah Hartenstein ter que marcar um pick and pop do Miles Turner. Eu acho que esse cagaço que ele tá sentindo, ele sentiu no jogo 1. Quando em algum momento o Miles Turner bate um bloqueio e aí ele só para. E o Hartenstein nunca que ele vai ficar ali no perímetro. Nunca. Então ele O vai. Hartenstein, ele é o homem do drop. Ele é o homem drop. E aí ele vai pro drop, e aí a bola sai na mão do Miles Turner, e aí o Hartenstein faz aquilo que coisa mais frustrante do mundo, que é, puta, eu tô no drop, eu vou sair correndo que nem um imbecil pra tentar agora contestar esse arremesso. E toma o corte. Exatamente. Assim, isso aí não existe, né? Então eu acho que ele tá com medo. E eu acho que tem uma parada aí também que, de novo, são essas coisas assim, extranaturais. O Miles Turner, ele parece, nessas finais, mesmo jogando mal, ele parece ser umas 5 vezes melhor do que ele é de verdade. Ele tá com É. uma confiança que o Miles Turner, ele virou. Que isso? Então, assim, no fim do jogo ali, a defesa dele contra o Chat, você fala, que isso? Insano. O quê? É, É o Miles Turner? o Miles Turner fez um último quarto de concorrente Porra, ao prêmio de melhor defensor da temporada. inacreditável. E é o Miles Muito. Turner. E assim, sabe quantos pontos o Miles Turner fez no último jogo? Fale. 9. 9 pontos. Sentimento O que tinha feito aproveitamento, 17. o aproveitamento da linha dos 3 do Miles Turner foi 25%. O aproveitamento dos arremessos de quadra do Miles Turner foi Que 27,3%. isso, cara. Ele jogou um basquete que é assustador, tenebroso de ruim. Só que você não fala isso olhando o jogo. Exatamente. Porque o que ele fez de corta-luz pra destruir a Uhum. existência do Shai Exato. Gilgeous-Alexander, é assim, pouco valorizada a ação de fazer um corta-luz bem feito, tá? Sim, sim. Muito O que importante. ele bateu de corta-luz pro Andrew Nembhard e pro Tyrese Halliburton é de uma putaria. Mas assim, corta-luz que é impossível você recuperar, tá ligado? Sim. Aquele corta-luz que você bate, quando você gira no roll, o cara que ficou no corta-luz fica de novo nas tuas costas. É. E aí Tyrese Halliburton pode escolher onde ele quer passar, porque se ele tiver 2 segundos de tempo, ele vai colocar essa bola no melhor arremesso possível. Perfeito. E o Miles Turner ele tem uma característica também muito rara, que é uma característica que vale muito, que é do bater bloqueio ilegal e não ser um bloqueio legal. Ele, Cara, ele ele faz tem isso muito bem. contra jogadores menores, principalmente, tipo, Nossa senhora. Ele vai arrastando o nossa, jogador. mano, Ele bate bloqueio é, correndo em direção ao jogador e aí ele vai carregando o jogador. teve um Ele vai. bloqueio no jogo 2 que ele atentou contra a vida do Isaiah Joe. Quer dizer, a Joe também é um coitado, né? O Isaiah Joe, ele pesa 2 quilos de calça jeans molhada. Impressionante, cara. É Nossa bizarro. senhora. E assim, por mais que eu não compreenda as artimanhas, os shenanigans desse time do Indiana Pacers, que série boa de assistir. Esse jogo Muito 3 eu bom. gostei de assistir. Foi muito E bom. assim, Muito bom. eu critiquei no vídeo que eu fiz no pós-jogo, fiz um vídeo pro YouTube de 17 minutos, meia-noite e 40, tá Guerreiro. ligado? Guerreiro. Eu falei, eu escancarei a hipocrisia do fã medíocre de NBA. Que é, ai, uma final entre o KC e Indiana Pacers, nada a ver, ai, eu quero ver o meu LeBron. Enfim, ao mesmo tempo em que fala, nossa, só tem arremesso de 3 na NBA, meu Deus do É. céu. O Indiana Pacers arremessou 27 bolas dos 3 na última partida. Nada, eu arremessaria isso no jogo sozinho. O Oklahoma City Thunder arremessou 22. Ninguém arremessou pra 3 nessa porra desse jogo, velho. Sim, sim, sim. Isso que você falou das finais, só te interromper. É, é uma das coisas que mais me irritava antes das finais. Porque eu fiquei feliz quando eu descobri que realmente a gente teria Indiana Pacers de Oklahoma, porque é uma final extremamente interessante. E totalmente, assim, um pezinho já no futuro. Eu acho que vai ser natural a gente ver de novo Perfeito. esses times ali, a não ser que tenha uma completa destruição dos times. Eu acho que a gente vai continuar vendo eles aparecendo. Então, desculpa só esse parênteses. Volte na sua opinião. Não, esses times só vão ser desfeitos se o Adam Silver colocar o teto de gasto em R$ 2. Isso, Porque não é exatamente. possível. Talvez seja um pouco É, possível. talvez seja um pouco possível. Porque o que ele consegue tomar de atitude ruim gerenciando a Isso, NBA perfeito. é de um mau gosto. E outra coisa,
todos os jogos das finais não tem nada de diferente de um jogo de temporada regular. Sim. Mano, não tem o troféu na quadra, não tem um brasão no Isso é uniforme. Absolutamente nada. Mano, o quanto isso é horrível. Ai, pensando em porque alguém é a menor como audiência desde a casa do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. Por que será, filha da puta? Caralho, nada. é o esforço mínimo, né? Nada. Porra, é inacreditável. E aí que eu falo também que existe o fã de NBA e existe o fã de basquete, de fato. Perfeito, perfeito. Tá ligado? Isso aí é uma coisa que, inclusive, o Davi, que nesse momento tá assistindo um filminho, mas num cobertor quentinho, no abraço de sua amada, enquanto os meus pés recebem o total de 2 mililitros de sangue por bombada do meu coração, e estão na temperatura da profundidade do Ártico, ok? Vale lembrar que você tem com quem dormir hoje. Eu tenho, mas fica um fun fact sobre a minha esposa aqui. Ela tem 1,55 m. E quando eu escolho ser a conchinha menor, olha onde esse programa tá indo. Perfeito. Às vezes eu acordo no meio da madrugada com a joelhada no meio das minhas costas. Porque se a cabeça dela tá no travesseiro e a minha cabeça tá no travesseiro, o joelho dela tá na minha lombar. Tá Meu bom. amigo, às vezes eu acordo com nossa, uma joelhada de Muay Thai no meio da hérnia. É o Enfim, sentimento do Miles Turner fazendo box out contra o Isaiah Joe. perfeito. Excelente gancho, tá? Excelente gancho. Obrigado. Mas só tá reclamando dessa final quem não gosta de basquete. Uhum, Porque perfeito. não tem como. Ainda mais pela imprevisibilidade. Porra, Muito, porra, muito. fantástico, mano. Eu Eu acho que adoro. essa final tá entregando tudo que a gente pede numa final. Ela é uma final com histórias novas, então não é aquela coisa de sempre, do ano passado, e aquela coisa que vai se arrastando. Então tem histórias novas, tem bom basquete, que é uma coisa também que não é sempre que a gente vê. Uhum. Tem competitividade, que é outro ponto, que às vezes tem bom basquete, mas é um bom basquete só de um dos lados. E tem o que você falou, que é essa imprevisibilidade absurda, que eu acho que é o que mais faz a gente ficar preso nesses playoffs e ficar preso no que Indiana tá fazendo, porque é, esse próximo jogo, esse jogo 4, que vai acontecer agora, é um jogo altamente imprevisível ao mesmo tempo que totalmente previsível, porque foi o que eu te falei, se chegar faltando 10 minutos e Indiana estiver perdendo de 10 pontos, eu vou ter que apostar em Indiana. E se eu tivesse no começo do jogo que apostava, apostaria em Oklahoma. Apostaria no handicap de Oklahoma. Então, assim, é, é uma série que tá me assustando, me assombrando. Eu falei pra você, antes da gente começar a gravar aqui, eu tô, assim, tô desesperado. Eu tô desesperado. Eu tô com medo do que vai acontecer também com Oklahoma. Eu já tô lidando como se o Oklahoma tivesse perdido, tá? Já tô falando aqui, tá? Tô lidando já como se o Oklahoma já tivesse Um perdido. desespero completo. Total, cara, total. Então, e só um parênteses, eu queria só reforçar o quanto o sucesso de Tyrese Haliburton me deixa incomodado porque Lamelo Ball não chegou aos pés disso tudo, mas tudo bem. Cara, eu vi esses dias que os caras falando que Tyrese Haliburton é tudo que a gente achou que o Lamelo Ball seria. É, eu concordo. E É eu triste falei, isso. God damn. E eu tenho um tweet também, cara, no começo da temporada, falando que eles estavam no mesmo nível. E aí o tornozelo do Lamelo Ball vira de novo uma gelatina e, e aí eu pareço um otário, né? Então, tem esse ponto Fantástico. aí. É sempre bom parecer um otário. Sempre, não, e eu faço isso com expertise completa. E assim, cara, eu quero falar sobre o jogo 3 aqui e Vamos. dizer que foi de um desespero. Só um minutinho que a minha voz falou de uma maneira agora que é inaceitável. Eu vou tomar um chazinho. Por favor, por favor. Eu tô batalhando aqui, que minha garganta ela já foi pro espaço faz. Eu não sei quando a frente fria começou, mas eu suspeito que sejam já há 3 meses, porque eu não lembro a última vez que eu não estive de gorro, calça, meia e luva. Então, assim, eu também tô E, sofrendo um pouco pra falar. e eu te digo, poucos sabem o quanto nós carecas, por opção, Não tem óbvio, como. carecas Não por tem como. opção, o quanto nós sofremos no frio. Não tem como, não tem como. Eu estou falando isso em todo Uber que eu pego em São Paulo há pelo menos 3 semanas. Eu entro no Uber e aí eu faço a seguinte. Eu tô me abrindo aqui, tá? Eu tenho que puxar assunto e eu falo, e esse frio? E aí, normalmente, o Uber,
pré-potente, fala, nem tá tanto. E aí eu solto, é que você não é careca. Perfeito. E aí ele dá risada. E aí começa um grande papo. É... Você se identificou, né? Uma parte Não, pequena do público muito, vai se porra. identificar. Na O moral, resto, porra. o A resto não vai calvície, entender. eu fico horrorizado, inclusive. A gente teve um caso de reversão do Alzheimer um tempo atrás no Reino Unido. E enquanto isso, os calvos seguem sendo assolados. Enquanto isso, nós, desprovidos de cabelo, seguimos sendo chacota da sociedade. Os esforços da humanidade estão pro lado errado, né? A gente tá investindo em quê? Se pudesse resolver a calvície, resolvia, eu acho que. Vamos pensar aqui? Em um ano. Juntar Um toda. ano. Um ano. Máximo, né? Com força de vontade, assim, um ano resolve. Uma vacina pra calvície? Na moral. Nossa senhora. Então, é que teria que. Eu teria que ter tomado antes, né? Não, se acontecer uma reversão esqueça. Aí é loucura. Esqueça. O cara. Porra, mano, a pessoa conseguir isso, velho. Nossa. Ah, vai Por ser. favor, mano, eu preciso que seja antes dos meus 40 anos. Eu preciso, mano. Enfim, Eu fui sobre o jogo quebrado já. 3. Sobre o jogo 3. Vamos que vamos. Eu ressaltaria duas coisas dessa partida, Fale. se for pra fazer a análise tática. Tá bom. Uma delas, aliás, três coisas, vamos. Vamos. Pontos do banco. 49 pontos do banco do Indiana Sim. Pacers. Sim. E é o que eu falei. O TJ McConnell entrou em quadra e ele começou a impor o ritmo do Indiana Pacers. O ritmo que o Indiana Pacers conseguia impor contra os adversários durante a temporada regular. Sim. E até durante os playoffs, mas que não estava conseguindo impor contra esse Oklahoma City Thunder. Sim. Ok. Quando o TJ McConnell entra em quadra, o Indiana Pacers está 8 ou 9 pontos atrás. Ele devolve o jogo para os titulares com o jogo empatado, ou 2 pontos à frente, não me lembro. E a Uhum. partir daí, é uma corrida aqui, uma corrida lá. É uma trocação franca. Sim, sim, sim. Então a importância dessa retomada do placar por parte dos bancários do Indiana Pacers é extrema. Total, total. Outra coisa é, o time do Indiana Pacers teve menos turnovers que o time do Oklahoma City Thunder. Isso é uma loucura. É uma loucura. E é uma loucura porque o Indiana Pacers teve só 13 turnovers. É muito pouco. Cara, é pouquíssimo. E 4 deles vieram do cara que nunca tem turnovers, Tyrese Haliburton, tá ligado? Uhum. Sim, sim, sim. Que é uma coisa de novo, aquilo do extra natural acontecendo, né? Você imagina que, por exemplo, se o Indiana teve 13 turnovers, o Benedict Mathurin teria pelo menos 8. Então, Calma aí, cara. cara, é que tem um lance dele contra. Acho que contra o Jalen Williams, que ele pega a bola no jogo 2, isso? No jogo 2 ou no Sim, jogo 1, eu que ele até pega a sei de bola qual pra momento você tá bater. falando. Cara, é loucura. Ele pega a bola, bate, ele não, ele anda na posse, porque ele não bate a bola. E quando ele bate no joelho dele. Então, assim, desculpa, mas só esse ponto, de novo, pra falar aquilo que você tinha falado, de que as coisas acontecem de um jeito que elas não fazem sentido. Essa foi a segunda coisa, os turnovers. A terceira coisa é, o Indiana Pacers fez o Oklahoma City Thunder passar pelo inferno que o Oklahoma City Thunder faz todos os outros times passarem. Porque a defesa do Indiana Pacers nesse jogo, em especial no último quarto, meu amigo. E eu vi uma coisa que eu não tinha visto ainda, que é esse time do Oklahoma City Thunder cansado. Os caras, o Shai tava exausto. Isso é um ponto. Isso é um O ponto Shai, mesmo. o Shai tava exausto, velho. Você via ele com as mãos no joelho, pedindo, pelo amor de Deus, tragam o galão de oxigênio. Estamos na altitude de Quito. Tipo assim, Perfeito. passando mal, tá ligado? E com essa dificuldade do Shai e do resto do time do Oklahoma City Thunder, com o físico, eles defenderam numa intensidade menor, mas o time do Indiana Pacers tava inteiro. Porque quem correu na maior parte do tempo, né, quem acelerou o jogo foram os jogadores do banco. Perfeito. Enquanto a Perfeito. gente pega o último quarto com esse time fechando a partida, eles humilham o Oklahoma City Thunder. Muito. Muito. Ele o OKC teve 5 turnovers no último quarto.
É, É, é puxado. assistir o Oklahoma City Thunder provando do próprio inferno foi uma das coisas mais prazerosas desses playoffs. E de novo, mais inesperadas também, tá? Eu vou te dizer, se você chegasse pra mim vamos pensar aqui, em dezembro e falasse, Indiana Pacers vai ter uma atuação defensiva melhor do que a melhor defesa dos últimos 20 anos, Uhum. eu teria um piripaque na sua frente. E Eu falei em um vídeo, eu falei que se a gente volta no começo da temporada, vai do futuro, vem, pum, saí do futuro, fui pra lá e falo, mano, os Pacers estão na final. Os caras falam, quê? Contra o OKC, quê? Tá 2-1 pros Pacers. Mano, é internado, na hora. é, é. Eu as minhas anotações, elas vão muito de encontro com o que você falou. A minha principal anotação foi: Indiana tem mais caras, tá? E aí, caras leiam pessoas e jogadores que têm culhão pra decidir. E aí eu não conseguia acreditar nisso quando eu tava anotando isso, porque eu penso no elenco de Oklahoma e eu falo, pô, você tem o Shea, você tem o Jalen Williams, você tem o Chet, você tem o próprio Hartenstein, você tem Caruso, você tem... E aí você começa a pensar, e aí ao longo dessa série, eles vão sumindo. Eles vão sumindo. Vai um por um sumindo. E aí você pensa no elenco de Indiana e você fala, pô, eles têm o Haliburton e o Siakam. E talvez o Miles Turner. E aí do nada tem o TJ McConnell. E aí do nada tem o Obi Toppin maluco. Aquela Que enterrada que série. ele dá. Que Que isso, série cara? do Obi Toppin Obi-Toppin. de 5, virando pivô. Aí você tem o Nembhard aparecendo. Aí você tem o Mathurin aparecendo. Do nada, você tem o Shepard aparecendo. Mano, Como a assim? consistência desse cara que é perigosamente parecido com o DJ Musão. Muito parecido. Muito parecido. E assim, do nada, ele parando na frente do Shea e falando: Você não vai fazer cesta. Você não vai fazer cesta em mim. E tendo a coragem de, em certo momento, no fim do jogo, fazer uma falta e seguir andando. Que é uma característica de psicopata. É uma característica de psicopata. Você faz uma falta em cima do maior cavador de faltas da NBA e segue andando como se nada e o juiz banca a tua decisão. Isso é loucura, cara. Então, assim, eu anotei que Indiana tem mais caras, e eu acho que normalmente em séries disputadas, o time que tem mais caras consegue ter isso que você falou, que é o alívio, esse respiro que o Oklahoma não tinha. E como é uma E questão de percepção, né, mano? perfeito. Porque no começo da série a gente não diria isso. Nunca, nunca, não. No começo da série, a minha visão era exatamente a contrária. Minha visão era que Indiana tinha dois caras, Haliburton e Pascal Siakam, e o resto era ali gente que, pô, sendo sincero, que eles iam ter que trocar daqui a um ano pra dar um salto. Era essa a minha visão. Oklahoma não. Oklahoma eu via o Jalen Williams, eu via o Chat, eu falava, pô, esses caras eles são o futuro. Hoje eu olho o Chat, eu tenho raiva de ver o Chat. Eu falo, cara, esse cara foi jantado pelo Miles Turner. Calma aí, velho. O Miles Turner, que é um. Não jantaria, pô, quase ninguém na história do basquete. Mas enfim, então essa é uma das minhas anotações. A outra anotação é essa pressão de Indiana, né? Nos dois lados da quadra. É, eu não entendo fisicamente como eles conseguem, mas eles estão sempre pressionando. Eles pressionam na hora que eles pegam a bola no fundo bola para atacar, e eles pressionam quando eles têm que marcar o Shea lá em cima. Uhum. Eles estão assim. A fisicalidade de Indiana é uma fisicalidade diferente, né? Porque a gente tá acostumado com os times físicos, são os times que nem Oklahoma, times de jogadores que realmente são fortes, ou caras são altos. Indiana é um time, assim, rápido, intenso. E uma última anotação aí, como me irrita o espaçamento de Oklahoma. Como me irrita esse time em quadra. Tem uma posse em certo momento que ela define tudo. A bola sobra, não lembro se é pra Isaiah Joe ou se é pro Caruso. Que eu confundi os dois é absurdo, né? Não, Mas tudo bem. em algum momento a bola sobra pra eles e aí eles conseguem uma finta pra. Ou pode ser o Ludort, nossa, pode ser qualquer um. E aí eles conseguem uma finta pra infiltrar e aí o senhor Chet Holmgren acha que é de bom tom ele correr pra cesta pra pegar o rebote, porque ele acha que o jogador vai chutar, enquanto o jogador tá fazendo um drive. E aí o cara faz o drive em cima do Chet. E aí você E o fala, cara cara, conseguir definir uma bola perto do aro, em cima do Chet Holmgren, alguma você coisa entendeu? errada aconteceu.
e aí o melhor protetor de garrafão da quadra é do seu time e está atrapalhando o seu arremesso. Então, assim, o espaçamento de Oklahoma me irrita, mas eu acho que não vai mudar nada. Dito isso, todas essas análises nossas, elas nascem de muito esforço, porque se você for ver o jogo, você só fica perplexo. Você não consegue ficar analisando muito, você só fica perplexo. E assim, as críticas que são tecidas aqui, elas são críticas que só podem ser feitas a finalistas da NBA. Em Perfeito. nenhum outro momento da temporada você vai olhar e vai criticar o Obi-Toppin, tá ligado? De Tipo assim, jeito nenhum, de mano, você jeito vai nenhum. lá, porra, é isso que eu espero do Obi-Toppin, foda-se, É tá ligado? isso, é isso. Em nenhum outro momento da temporada você vai olhar e sei lá, você vai criticar o Shai, tá ligado? Não, 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 porque o Shai nunca. cansou e não consegue definir uma bola no final do jogo, e o time não consegue manter o plano de jogo e fica procurando mismatch. É o tipo de crítica que só é válida quando você tem que criticar alguma coisa. Quando É, você tem você que tem chamar que um motivo, né. encontrar um motivo, exatamente. Quando você tem que encontrar um motivo pelo qual o time não performou de forma X ou de forma Y. Perfeito. Mas eu acho que as mais interessantes das minhas anotações, olha isso. Os Pacers, no final do último quarto, tiveram 2 turnovers críticos. Críticos. Um do Tyrese Haliburton e o outro eu não anotei de quem foi, mas eu anotei aqui 2 turnovers em momento crítico para os Pacers. Uhum. E aí, com 1:56 do último quarto, a minha anotação é: que posse defensiva insana de Miles Turner. O time do É, OKC tá claramente exausto. é, E é eu acho que puxado. nada define melhor o final dessa partida. Cara, isso do Miles Turner de novo, eu gosto do Miles Turner, eu sou um defensor do Miles Turner, mas eu Eu também também. sempre soube as limitações dele. Eu nunca falaria: "Pô, Miles Turner é um defensor de elite", Miles Turner trocando no perímetro. Eu teria medo disso, mas é de novo, aquelas coisas totalmente intangíveis de um time que parece o time campeão. Sabe quando você tá vendo o Corinthians, e aí do nada o Corinthians faz um gol que não faria em nenhuma outra circunstância, e aí faz esse gol e você fala: "Cara, o Corinthians vai ser campeão". Eu sei. E aí o Corinthians vira campeão. Esse é um gol do jogador Danilo cortando pra direita, fora da área, do lado esquerdo da grande área. Ele bate no ângulo de ninguém menos que Rogério Ceni. Perfeito, E ele perfeito, faz esse gol no ângulo. Quando o Danilo fez esse gol, eu falei: o Corinthians tá nas cabeças. perfeito. E aí vocês veem o quanto eu sou velho. Eu ia usar o exemplo do momento onde o Cleison vira titular de um time, no Campeonato Brasileiro. Do momento que o Perfeito. Cleison vira titular e corresponde, você fala: "Acabou, esse time vai ser campeão". Os astros estão alinhados. Então, assim, e eu acho que Indiana tá nisso, tá nesse ponto já que e eu vou te falar pra você, Massali, faz tempo que eu não vejo isso na NBA, tá. Faz tempo que eu não Faz. vejo um time do nada esse time só clicou, e vai ser isso, e eles vão ganhar, e não tem nada que você pode fazer sobre isso. Faz Cravou. tempo. Arthur Salazar crava. Os Pacers serão campeões da NBA. Eu fiz um tweet ontem sobre isso, e o tweet ele segue. Sou muito twitteiro, né, cada vez mais claro isso. Perfeito. Rapaziada, os Peixes vão ser campeões da NBA mesmo. 22 horas atrás esse tweet. O- uma outra observação sobre os Pacers aqui foi realmente a velocidade que eles impuseram no jogo. E eu tô lendo minhas anotações e eu tenho uma anotação que é o seguinte. Isso é inacreditável. Eu tô lendo a anotação, tá? Isso é Uhum. inacreditável. 3 minutos e 1. Um giro absurdo do Shai pra definir a bola em cima de Andrew Nembhard. Absurdo mesmo. 2, ó, 3 e 1. 2:56. Bandeja de Pascal Siakam no outro lado da quadra. Cara, eu vou te falar, eu estava vendo com meu pai o jogo, e meu pai gosta muito do Pascal Siakam por algum motivo. Não vamos saber nunca, ele gosta muito. E aí eu estava vendo o jogo, e aí eu estava falando um monte, então eu já estava resmungando, né. E aí eu falei: "Cara, sempre sobra pro Shai ter que fazer alguma coisa", aí ele vai lá e faz essa bandeja. E é uma bandeja linda mesmo, uma bandeja que ele dá o Uhum. giro e ele sai livre. Ele humilha o Nembhard. Em muita velocidade. E aí, do nada, o Siakam faz uma cesta, meu pai vira pra mim e fala: "Ó como é fácil, não tem que ficar girando". E ali eu me senti como se eu fosse, assim, como se eu estivesse no vestiário de Oklahoma. Porque realmente, olha como é fácil, não precisa fazer giro. Moleque, teu pai é o Zé Boquinha, viado. Não, ele meteu essa, mas é que assim, ele
Ele vê o jogo em pé, e ele vê o jogo em pé, e ele vê o jogo em pé, e aí ele vê pitacos do jogo, né? Aí ele, uma hora Como ele todo cansa, homem velho. exatamente, uma hora ele cansa, ele volta. E aí ele viu esse momento e ele ficou, e gosta do chá, ele fez aquele som, né, de aprovação de pai, e aí depois ele viu a bandeja e ele, e é isso, é inacreditável o quão fácil Indiana faz cesta em Oklahoma. E o quanto Oklahoma tem que trabalhar pra fazer cesta em Indiana. E isso não faz sentido, Massali. Não Não faz faz. sentido. E uma coisa que não faz sentido, o quanto, uma coisa que destaca, o quanto o time do Oklahoma City Thunder ficou desconfortável na partida, é que eu tenho uma anotação aqui de Cambridge Williams. Nossa, Cambridge Williams, meu Deus do céu. Cambridge Williams estava em quadra. É. E a minha anotação é Kay Williams completamente frio, hesitante no ataque e falhando na transição defensiva. O que caralho está acontecendo com o Mark Daigneault? O camisa 34 em quadra. Essa é a Meu minha Deus do anotação, céu. porque era um momento que o TJ McConnell tinha acabado de sair da partida. Acabado de sair da partida. E a anotação acima dessa é: os Pacers conseguiram estabelecer a velocidade do jogo e o OKC tá tentando acompanhar a velocidade ao invés de trazer o jogo pro próprio ritmo. Óbvio, óbvio. E Isso foi é aí muito que o OKC importante. cansou. Sim, A próxima anotação: McConnell sai e o jogo imediatamente desacelera. Mas sim, isso dá para os Pacers a chance de jogar sem ter que correr atrás do placar. Na sim. sequência, a anotação é Cambridge Williams. O que os caras fazerem em quadra? Tá ligado? Não tem condição. Não tem condição. E aí eu, mérito pra defesa de Indiana, uma anotação minha é: ninguém para Shea. Mas tudo bem. Porque é Tá isso. ligado? Porque é isso. Vão. Eles vão conseguindo, ninguém para. Mas você tem o Cambridge Williams em quadra. Aí você tem o Isaiah Joe, o Aaron Wiggins driblando no próprio pé. É, e aí é isso, cara. E aí é Cara, isso. putaço com o Aaron Wiggins. Cara, mas é frustrante. Você vê isso. Você imagina, cara, como é que esse cara. Ele entrou em quadra pra jogar a final. Porque o Aaron Wiggins, ele é um jogador útil, né? Tô falando muito do Aaron Wiggins, não vou falar tanto sobre ele. Mas, só reforçando o que você tava falando, Mark Daigneault, ele tá perdido. Ele tá não tá perdido, né? Ele tá tentando. De novo, né? Isso aqui é a gente tendo que escolher alguma coisa pra falar sobre essa final. Sim, 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 sim. E eu acho que é muito teste pra uma final, mano. Muito, eu também acho. No jogo 1, o Chet e o Hartenstein jogaram 0 minutos juntos. No Uhum. jogo 2, 11 minutos juntos. Tipo assim, e tanto que no jogo 1, o Indiana Pacers pegou 56 rebotes, 53, uma coisa assim. No jogo Muito 2 rebote. foi pra 39, Uhum. porque tinham 2 bigs em quadra, porra, tá ligado? E aí ganha esse jogo, ganha bem, jogando bem, e aí muda tudo pro próximo jogo. E aí ele volta de novo só com. Ele só Cason colocou o Chet. Wallace. Ele só colocou o Chet e o Hartenstein juntos quando estavam em quadra do outro lado o Obi Toppin e o Thomas Bryant. Sim, sim, foi um período muito Só curto também, no, porque o Thomas Bryant só faz uma no falta. final. Aliás, no final do terceiro ou no começo do último, ele deixou. Final do terceiro. Ele deixou o Hartenstein e o Chet pra jogar contra o Siakam e o Miles Turner. E foi ok. Tipo assim, foi ok. O Hartenstein testou algumas defesas pra cima do Siakam. O Siakam não agrediu, não atacou muito ele. Sim, sim, sim. E, nossa, uma parada que eu achei interessantíssima no jogo e que diz um pouco sobre. Interessantíssima, assim, eu sou um idiota por achar isso interessante. Mas é que o Siakam tava sendo marcado pelo Hartenstein na linha dos 3 pontos. E eu falei, vai, né, Sim. canetar o Isaiah Hartenstein. Ele chama um corta-luz do Andrew Nembhard pra atacar em cima do Shai. E ele vira de costas pro Shai e leva o Shai num post-up até a entrada do garrafão da linha dos 3 pontos. Eu falei, caralho, mano, o Siakam, ele prefere abusar fisicamente de alguém, tipo, na força, tá ligado? Do que, Explorar a força do que cortar um cara mais alto e mais lento. E o que eu pensei é que ele tem mais a capacidade de servir fora, caso ele seja dobrado, se ele tiver de costas pro aro, porque ele devolve pra alguém na linha dos 3 e essa cara, pessoa faz vai sentido. rotacionar essa bola. Agora, se ele cortar e alguém cobrir, ele tem que dar o último passe pra alguém arremessar, Pô, tá ligado? excelente leitura que você fez agora.
é excelente, né? Porque se ele fica naquela posição dele, deu corte, dobra o garrafão colapsa, ele tem que dar um passe, ele vai ficar perdido, enquanto se... Porque na verdade ele tá indo em direção à dobra, né? Sim, às vezes já começou inclusive a passada, já tá com a bola na mão. Isso, isso. Então o tempo Enquanto se pra ele estiver definir jogando de ali costa, a dobra vem nele, e aí ele... exato. Faz todo O sentido isso. controle que ele tem pra soltar essa bola fora no homem livre é muito melhor. E E aí o enfim, Indiana roda bem, né? eu achei isso completamente interessante. Na hora que eu vi isso, eu falei: "Caralho, Não, e a é muito decisão interessante. que o cara toma, puta que pariu, basquete de alto nível é outra coisa". Tipo, É. mano, eu fiquei filosofando aqui em casa, tá ligado? Não, eu entendo você, porque o normal seria ele dar um corte em cima do Hartenstein e puxar uma dunk. Qualquer jogador da qualidade do Pascal Siakam, se pega um pivô de Tá pouca louco, pede mobilidade pra fora do abrir. garrafão assim, gente, sai todo mundo da frente pra fazer o negócio, Sim, sim, tá sim. ligado? O Giannis, que tem a qualidade de Nossa passe que o senhora. Siakam não tem, se ele Sim. pega um cara alto desse fora, se ele pega o Hartenstein fora do garrafão, é corte, fechou outro cara alto, ele passa. Fechou um cara baixo, ele danca na cabeça de dois ainda. Mas enfim, E eu acho que tem eu um ponto sobre isso também, que é um ponto claro dessas finais, que são os times com jogadores que sabem muito bem suas limitações. E eu acho que isso é uma coisa que que faz muito essa final também ser interessante. hum, Porque tanto Indiana quanto Oklahoma, os seus jogadores são extremamente conscientes das suas limitações. Pra Oklahoma, isso é até um problema às vezes, porque a bola fica na mão de dois, né? É ou do Shea ou do J-Dub. Porque os outros sabem que não vão conseguir criar. Mas são dois times extremamente disciplinados. Então, até de novo, analisar taticamente é difícil porque não tem muito desajuste. Não é muito. Não é muito. Não foi, por exemplo, como foram as outras séries. Que tava claro uma coisa ou claro outra. Nessa é tudo muito disciplinado, tudo muito refinado. Então, a gente tem que achar coisas em micro coisas. E não é normal isso. Não é normal. Normalmente as finais tem um time que tá muito mais preparado que o outro, um time que tá muito mais ajustado que o outro. Nesse caso, os dois eles estão mais até do que eu achava, muito mais próximos. E de novo, isso me assusta um pouco. eu quero voltar numa parada que você falou, que foi Diga. que a gente tá tendo um vislumbre do futuro com esses 2 times, né. Eu acredito muito nisso. E você falou no sentido de olhar esses caras como times jovens ainda e que não vão se desfazer. Sim, E eu acho que a gente também tem um olhar de futuro, olhando para esses 2 times, no sentido de que é assim que os times vão tentar defender daqui pra frente, como o Oklahoma City Thunder, tá ligado? Eu perfeito. eu tenho certeza de que vão tentar replicar isso, e eu não entendo, inclusive, eu acho que não vai dar tempo de falar isso no programa de hoje, porque é que aliás, eu entendo financeiramente, mas eu não entendo porque é que os Celtics vão se livrar do Jrue Holiday, que é um cara que conseguiria ajudar a Fazer implementar isso, né? isso. É, o duro é que ele recebe mais de 30 milhões nas próximas temporadas e, Mediano. mano, o segundo APROM do teto de gastos é cruel. É Meu time cruel. nunca vai chegar próximo disso, então eu tô seguro Foda-se. nisso. Mas isso que você falou, eu fui. Cara, olha pra você ver, como é essas coisas de que é maluco por basquete, né? Eu fui dormir um dia desses e eu fiz um vídeo onde eu falei sobre basquete moderno e tal, e falei um pouco sobre isso. Mas eu tava tentando pensar em ganchos pra falar nessa final. E aí eu comecei a pensar na tendência que a gente tem na NBA, que um time ele faz uma coisa, vira campeão, e aí no ano seguinte algum outro time tenta fazer a mesma coisa que esse time fez, e aí a gente fala: Meu Deus, esse time é o novo time antigo. E não é assim que tem que ser. E não é assim que tem que ser, porque normalmente o novo time antigo não é o melhor time novo. Muito complexo essa minha, Mas enfim, eu tô analogia. acompanhando, talvez eu seja tão maluco quanto você. Então, Oklahoma e Indiana jogam um jogo que é extremamente difícil de se replicar, porque você precisa ter um elenco e um plantel muito específico, mas que é o Uhum. jogo certo. É o jogo certo. O jeito certo de atacar é o jeito que Indiana ataca. O jeito certo de defender é o jeito que Oklahoma defende. E eles estão dando o plano perfeito, assim, a receita do bolo está ao vivo pra todo mundo ver. Então Orlando, que tem um time que dá pra tentar imitar uma coisa ou outra, deve estar louco pra isso. Houston deve estar louco pra isso. Só o meu Charlotte Hornets que tá longe de sonhar com qualquer coisa. Mas eu acho que a gente tem esse pedacinho do futuro agora. Eu não sei nem se a gente vai ver de novo acontecendo um Thunder e Pacers nas finais, mas a gente tem um pedacinho de, cara, o jeito de defender é esse jeito de Oklahoma.
é esse jeito agressivo, é rodar, rodar e trocar e trocar e trocar e ter caras que conseguem trocar no perímetro. O jeito de atacar é o jeito de Indiana, de pegar a bola que nem maluco, correr, pisar no garrafão, a defesa colapsa, você passa a bola pra fora, acabou, tomou uma cesta. E é aquela coisa que é sempre quando a gente eu sinto muito isso quando alguma coisa fica óbvia. Sempre que uma coisa fica óbvia, você fala: "Cara, como é que eu não pensei nisso antes, né?" Você pensa: "Isso vai acontecer, isso vai ser replicado, isso vai virar uma tendência, isso vai virar, eh, a norma", porque tá muito óbvio. E eu imagino que tem vários times hoje, acho que Atlanta, eu acho que até, por exemplo, o meu Charlotte Hornets, olha e fala: "Cara, por que a gente não tentou construir uma coisa parecida com isso 5 anos atrás?" E o próximo ponto que eu ia tocar era justamente que os ataques vão tentar replicar o Indiana Pacers, né? Mas, porra, muito pontual você falar que isso também depende de elenco, né? Sim, sim. E É muito aí difícil. me veio um pensamento intrusivo, Vixe Maria. muito agressivo. Porque você falou do Orlando Magic. E se o Orlando Magic adiciona Jrue Holiday ao seu elenco, Que loucura. eu vou deixar isso no ar. Cara, isso dá medo, tá? 3 Isso dá medo. pontos. Se o Orlando Magic adiciona Jrue Holiday ao seu elenco, 3 pontos. Não resolve a situação de bola de 3? Não resolve, mas a gente tem nas finais hoje 2 times arremessando 22 e 27 bolas dos 3 Exatamente. pontos. Talvez o Exatamente. caminho até as finais seja agressivo. Mas, E é um pouco daquilo de novo. A gente se acostumou com o que foi ano passado. Boston Celtics chutar tudo de 3. E de um dia pra noite, Orlando tinha um time que não podia mais ser considerado um time competente, um time que poderia ir longe porque não chutava de 3. E aí agora a gente tá vendo 2 times que não chutam de 3 e que vão fazendo história. E do nada, tipo, Orlando de novo faz sentido. É engraçado, né? Como o sucesso dos outros times valida, às vezes, até a mediocridade de outros. Nossa, sim, eu tenho 2 coisas pra falar. A primeira delas fale. sendo levar um time 10 vezes pra final, levar times 10 vezes para as finais Insano, não é fácil, tá? LeBron insano. James, o Davi fala muito isso. LeBron James deixou a gente mal acostumado. Fez a gente querer ver o mesmo time na final, ano após ano, Sim, não é sim, assim que sim, funciona. sim, Não é assim que a NBA funciona. De era em era, aparece alguém capaz de levar um time 3, 4, 5 vezes para uma final. sim. De era em era. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se o basquete que está sendo jogado agora não é um basquete de só bola de 3 nas finais da NBA, agradeçam aqueles que vocês criticam, os nerds do basquete. Perfeito, perfeito, Agradeçam a Mark Daigneault, tá ligado? perfeito. Agradeçam a Rick Caralho. Pô, O moleque, cara é foda, hein? chamar o Rick Carlisle de Rick Caralho é bom pra cacete. Ah, e ele é pica, né? Ele é muito foda. Exatamente. Então, agradeçam esses caras. Agradeçam a quem fica olhando estatística Exatamente. e fala assim: se a gente for por esse outro caminho aqui, vai dar boa. E tem que ter Uh, culhão pra fazer isso acontecer. tem que ter muito culhão pra fazer isso acontecer, cara. E assim, precisou. Precisou um lunático, de um cara completamente ultrapassado, como Tom Thibodeau, pra olhar pro time do Celtics e falar: remessa, vai lá, remessa. Tá ligado? Pô, é muito. De novo, é óbvio, né, agora. É, Mas em é. março não faria o menor sentido. Tá ligado? Porra, é fantástico. Inclusive, muitos pontos precisavam ser tocados aqui, como a troca de Jrue Holiday, aliás, possível Sim, troca de sim. Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, os Knicks se humilhando atrás de técnico. Isso vai dar Os uma merda. caras demitiram Tom Thibodeau sem ter ninguém em mente. Cara, Como que funciona? isso aí é esporte clube Corinthians Paulista. É impressionante como o New York Perfeito. Knicks replica essa. É impressionante, cara. Mas tudo bem. Aqui, o original cria, o fake copia, né? Não tem como. Perfeito. Uh, cobrimos essa final. Seu palpite pro jogo 4, que inclusive acontece no dia 13 já, na sexta-feira. Um Meu, dia pal- de descanso entre o jogo 3 e o jogo 4. meu palpite é Indiana Pacers. E é com muito pesar no coração que eu falo isso. Vai ser a primeira vez nessa série que eu vou pro jogo achando que Indiana vai ganhar. Eu acho que, de novo, teriam que ter muitos ajustes.
e foi o que você falou muito bem pontuado durante boa parte desse programa, são tantos ajustes que você perde a naturalidade do jogo. O Oklahoma tá se ajustando, se ajustando, se ajustando e jogando de acordo com o ritmo de Indiana. E eu acho que do momento que essa série tá nas mãos da correria, eu acho difícil se desfazer disso. Então eu vejo Indiana vencendo, eu acho que Indiana ainda perde outro jogo, mas eu acho que o campeão esse ano será o Indiana Pacers. Eu acho que o jogo 4 vem para o Oklahoma City Thunder. Eu espero. O OKC... É porque eu tento fazer a análise mais lógica e numérica possível, né? Sim, E sim. às vezes erro por isso, mas, porra, a culpa é sempre dos números e nunca minha. Então isso é fantástico. Perfeito. Porque o bounce back, né? O jogo após derrotas do Oklahoma City Thunder é sempre um negócio de louco, Bizarro. de Bizarro. maluco. Como foi o jogo 2, né? É, como foi o jogo 2. Só que se continuar nessa, perde uma revida, perde uma revida, perde uma revida, 7 é ímpar, vai perder a série. Tá ligado? Perfeito. Tem que ganhar um, né? Tem que ganhar outro Cara, seguido. essa foi uma das melhores análises que eu já fiz na minha vida e eu acho que Incrível. eu vou encerrar com ela. Esse foi mais um episódio do podcast do Massalho, hoje com a presença absoluta, com a presença que esquenta o coração, tal qual o gorrinho tocando a pele da calvície de um careca por opção. Arthur Salazar, muito obrigado pela sua presença aqui, mano. Eu agradeço o convite. Estou sempre disponível, apesar de nem sempre estar disponível. Muito obrigado. O que isso quer dizer? Acabou o programa, foda-se. Nem sempre